guaçuano, arquiteto de formação, foi prefeito de Mogi Guaçu e Mogi Mirim, deputado estadual, deputado federal em 3 legislaturas. Ele é o Carlos Nelson Bueno, o entrevistado desta edição do Memórias de Nossa Terra. Carlos Nelson, quero agradecer ao senhor pela oportunidade da entrevista. Muito obrigado pela disponibilidade do senhor. Eu agradeço a você e a sua equipe de comunicação que tomou a iniciativa de me ligar para me comunicar e colocar a programação prevista e ver de que forma eu posso me associar a isso. O senhor nasceu aqui mesmo em Mogi Guaçu? Nasci onde hoje é as Casas Bahia, Sim. de frente ao Coreto, Uhum. na Praça Rui Barbosa. Bem na região central da nossa cidade. Fui criado ali, Uhum. na cidade, e finais de semana, período de férias, em boa parte do tempo eu passava na propriedade do meu avô e do meu pai, Sim. em Conselheiro Laurindo, Uhum. do lado da estação ferroviária, Sim. que tinha um ramal que foi fechado, Uhum. e era o meu lugar de viver, de distrair com os meus primos, meus amigos. Uhum. Foi uma infância bastante agitada, embora eu, pessoal e fisicamente, sempre fui meio gordo, Uhum. para não dizer que eu era muito gordo. Sim. Então, eu, de alguma maneira, naquela época, devo dizer que, sem saber o nome nem o que era, mas algum bullying eu sofri Sim. quando era garoto. O que o senhor lembra da nossa cidade nessa época, na infância do senhor? Eu lembro um pouco da cidade, eu lembro muito dos conflitos políticos e sociais. Uhum. Os conflitos políticos eram os de sempre. O conflito do Rio de Janeiro se refletia em São Paulo, de São Paulo vinha para o interior, apoio ao governador. Eu vivi muito intensamente o período da ditadura militar, o final da ditadura de Getúlio Vargas, Uhum. o início da redemocratização do país, Sim. que aconteceu em consequência da Revolução do movimento militar de 64. Sim. Então, eu já estava com 14 anos, Uhum. acompanhei esse tumulto todo. Minha vida foi totalmente agitada a partir do momento que eu fui para Campinas. Sim. Mas a minha vida começou, de fato, em 68, 69. Sim. Tinha quanto? 18, 19 anos de idade. Uhum. E a partir daí a política me tomou de roldão, porque, de certa forma, a política dava subsídios para eu me aprofundar no estudo da história do Brasil, da geografia do Brasil. Uhum. Então, eu tive 2 professores, né, em Campinas. O primeiro ano de alfabetização meu foi numa salinha isolada no meio da fazenda. Uhum. Chama Escolinha de Conselheiro Laurindo. Sim. Eu fui alfabetizado com mais 20 colegas. Era uma linha de primeiro ano, uma linha de segundo ano, uma linha de terceiro ano. Eram os filhos dos funcionários da fazenda, das fazendas vizinhas, no Cataguá, São José, Morro Cristal, Fazenda Cristal, Monte Alegre. Sim. Era um ambiente que eu estudei na minha infância. Sim. Quando eu voltei vim para Campinas, eu retomei o curso já numa escola mais pesada, que era o culto à ciência, o Castorina Cavalheiro, perto do posto 3 Avenidas, entre o Rosimbo Maia e a Avenida Brasil, Sim. da parte do Instituto Agronômico. Uhum. Depois ingressei no culto à ciência e fiz 7 anos de culto à ciência. Com o professor Stuck, que era professor de educação física, e jogava na seleção brasileira de vôlei como um grande levantador.
Esse ficou amicíssimo meu, patriota, Sim. fanático. Ele suava sangue pelo amor que ele tinha ao país. E eu tinha um outro professor com um caráter totalmente diferente do professor Stuck, que era apaixonado pela riqueza do Brasil. Então, quando nós começamos o nosso curso de geografia, no primeiro de ginasial, ele deu à classe a tarefa de montar uma sala de geografia. E todos os alunos contribuíam o que pudesse. E todo final de mês alguém fazia a coleta, que eu era o coletor. E foi nesses 6 anos que eu passei no culto à ciência, nós vimos desabrochar a biblioteca da geografia. Tínhamos uma amostra de materiais, de minerais, mapas antigos, resgatando a memória, a história. Então eu tive uma formação muito vasta, Sim. muito forte. Uhum. Morava em Campinas, vinha fim de semana para cá, até que chegou um momento que eu não vinha mais, porque eu acompanhava todo o esporte em Campinas, uma cidade grande, Fonte de São Paulo. O senhor praticou algum esporte? Chegou a praticar? Nadava, mas como competidor, eu consegui, com muita dificuldade, jogar um pouco de basquete, mas eu sempre pela pouca altura. Uhum. Mas eu tinha a mão privilegiada. Sim. Então, mas não tive destaque pelo fato de não ter estrutura para isso. Uhum. Mas apesar de saber que não tinha, insisti em ter. Sim. Então, mas tem certas coisas que a gente não pode tudo, né? Mogi Guaçu já foi considerada uma cidade cerâmica, né? E o senhor acompanhou isso de perto, trabalhou na Cerâmica Martini. Como que foi esse período da história do senhor? Foi muito, eu aprendi muito. Aprendi muito, antecipei algumas coisas que eu nunca tive preparo para trabalhar numa indústria. Mas para a definição dos programas de desenvolvimento interno, isso era possível. Sim. Então eu tive a oportunidade de fazer isso na Martini e na Chiarelli. Sim. Não acho que eu deva ter feito coisa errada, mas não fiz nada que pudesse mudar o destino. A verdade é que Mogi Guaçu teve um desenvolvimento industrial muito apoiado em famílias, em unifamílias. Sim. E a família não é a melhor recomendação para dirigir uma empresa. Né? A empresa tem que ser dirigida por um profissional. O senhor foi um dos fundadores do MDB, né? Como que foi estruturar o partido aqui na região? Eu comecei a ter contato em Campinas com o Quércia. Embora eu tivesse contato na minha faculdade de arquitetura do Mackenzie, eu ficava do lado da faculdade de arquitetura da USP, onde estudou o Chico Buarque de Holanda. Muitos colegas arquitetos foram formados ali. E tinha contato permanente na rua Maranhão, toda aquela área do Mackenzie ali, Maria Antônia. Foi um ambiente onde eu convivi conheci o Fernando Henrique, Mário Covas, Juvenal Lino de Matos, Franco Montoro. O Zé Serra foi líder estudantil comigo. Quer dizer, na verdade, eu tive uma formação universitária no ramo da arquitetura e no ambiente social, uma formação política. Sim. O que me deu, por exemplo, a chance de disputar uma eleição de deputado estadual sem nunca ter sido nada. Sim. Nunca disputei uma eleição. A primeira foi de prefeito, que eu perdi. Sim. E a segunda, 2 anos depois, foi de deputado estadual, que foi teimosia do Lino de Matos. Eu falava, mas eu não tenho estrutura para ser candidato a deputado e tal.
Mas ele insistiu tanto que eu acabei cedendo. Sim. E acabei me elegendo deputado estadual em 68, em 70. Sim. Fiquei 2 anos, e aí fui eleito junto com o Goldman, que era o líder da esquerda em São Paulo, na Assembleia. Eu acabei sendo eleito deputado estadual com o Goldman, ele por São Paulo, pelo PC, embora MDB, e eu pelo PMDB, pelo MDB mesmo. Né? Eu digo que o PCzão sempre evitou, depois da morte do grande líder esquerdista do Brasil na época, ninguém queria disputar a eleição pelo PCB porque era castigo na certa. Então acabei fazendo política pelo MDB mesmo. Sim. E amigo do Goldman, amigo de todo esse pessoal que eu citei. Foi um pessoal muito forte. E consolidou algumas convicções que eu tinha e me criou dúvidas em outras. Ou seja, eu sempre fui obrigado a colocar em dúvida, em discussão, todas as ideias novas que me assediavam. Sim. É excepcional o nível de gratificação que a atividade política séria pode dar a uma pessoa. Vamos falar um pouquinho da criação também do Centro Cultural. Como que surgiu essa ideia de ter um edifício para abrigar a cultura de Mogi Guaçu? Graças ao trabalho que ela fez. Na verdade, poucas pessoas talvez tenham sentido com tanta intensidade as modificações e o despertar que a atividade política e administrativa dela e do governo municipal pôde propiciar o nascimento da juventude de Mogi Guaçu. Eu me lembro que quando eu fui candidato a primeira vez, eu tinha 18 anos, não, como 18 anos, 26, 27 anos, quando eu disputei a eleição de prefeito. Aquilo foi uma revolução na cidade. Muitos de vocês, possível os 3, devem ter participado. Se não foi na primeira eleição, na segunda. E isso mexia com a gente, pressionava, era emotividade. Até hoje, eu tenho gente que entra na rede social e fala que me deve favores. Sabe que o povo é muito generoso. Então, na verdade, eu fui dominado pela ansiedade popular em ser, em construir, em defender posições, de ser alguém. Sim. Porque até então, em Mogi Guaçu, e não é culpa dos políticos, é culpa da história. As coisas foram... Tanto é verdade que quando surgiu uma oportunidade de romper a casca de ovo, nasceu pintinho para a cidade inteira. Não é? Uma maneira houve um despertar autóctone, quer dizer, não foi ninguém lá cutucar alguém para sair de casa para fazer parte da MEG. Então, na verdade, surgiu da força da população. Sim. Eu não tinha nem conhecimento técnico de fazer tentar atuar nesse sentido, não foi. Não. Na verdade, o trabalho da Ivete, nos dois, porque ela foi secretária há 10 anos, 4 anos de educação, esporte, cultura e turismo, 17. No segundo ano, a cultura cresceu tanto que eu tive que criar um departamento específico para poder realmente dar vazão às demandas que tinha. Então, na verdade, eu diria que uma grande parte da consolidação política do meu nome
como prefeito, como deputado, foi em função do trabalho dela. Sim. E porque eu fui deputado em São Paulo, fui deputado em Brasília, num período em que você, para conseguir alguma coisa do governo do Estado e do governo federal, você tinha que fazer estrepolia, e não conseguia. Porque era tudo fechado, era um regime militar. Então não tinha condição de você acenar com grandes coisas. As obras do Centro Cultural foram paralisadas por falta de recursos. Na verdade, as duas obras, o Hospital Municipal e o Centro Cultural, foram objeto de um financiamento do Banco do Brasil à Prefeitura de Mogi Guaçu, especificamente para fazer. O Hospital Municipal, a Câmara me deu a autorização legal e eu discuti com a Câmara e sugeri que se colocasse prioritariamente o Hospital Municipal, em segundo plano, Centro Cultural, terceiro plano, Centro Esportivo. No caso, o Babá queria que fizesse um campo de futebol, um estádio de futebol, no Camacho. Aliás, é uma pena, o Camacho não é lugar para fazer mais nada disso. Quer dizer, a cidade tem uma estrutura, cidade de 200 mil habitantes, e tem ainda em fazer um evento cultural, social, num ginásio coberto velho, inadequado, num local sufocante. Precisamos abrir um pouco a mente, né? Então, foi por essa razão que deu para terminar o Hospital Municipal. Não deu para mobiliar nem comprar equipamento, mas a Caixa já tinha financiamento pronto. Ainda não existia o Hospital Municipal? Não, eu deixei o Hospital Municipal com a obra física pronta, com processos dessa altura da Caixa Econômica Federal, de equipamento do hospital, que o Walter arquivou. Porque quando eu entreguei o hospital pronto. O hospital se construiu na primeira ou na segunda gestão? No final da segunda gestão. Segunda? E deixei inacabado, porque não tive dinheiro nem para acabar o Hospital Municipal e nem o Centro Cultural. Esse ano faz 48 anos que o senhor tomou posse como prefeito pela primeira vez. Como que era a cidade de Mogi Guaçu quando o senhor tomou posse pela primeira vez como prefeito? Era uma cidade carente. Era quase uma vila. Que tinha uma obra em andamento muito pesada, que foi feita pelo Antônio Giovanni Lanzi, que politicamente era meu adversário, mas pessoalmente era um paizão. Eu gostava demais dele. As pessoas não acreditam. E ele gostava de mim, porque ele também, acho que o guaçuano era gema, né? Sofria o que a gente sofria, carências que a gente sofria. O Miro Calazini era meu amigo. Também ninguém entende isso. Sim. Porque, na verdade, o governo não era político. O governo era político para a cidade, mas não político para mudar o Brasil. Quem mudar o Brasil? Embora a gente tivesse o foco. Sempre partido de oposição. Mas sem nenhuma ferramenta que pudesse trazer influência significativa no movimento do país. Então, na verdade, eu acho que Centro Cultural, Hospital Municipal. O Hospital Municipal foi o que ficou pronto primeiro, porque era a prioridade primeira. A segunda era a educação, esporte esportivo. Sim. E isso me levou, inclusive, a garantir um espaço adequado para um centro esportivo da cidade. Eu fiz lá no Parque Cidade Nova, num terreno que a prefeitura comprou, e eu ganhei do Laudo Natel, que era governador do estado, o dinheiro necessário para levantar aquele ginásio coberto lá. Sim. Então, na verdade, foram as três obras que respondem basicamente ao que
A cidade pedia Uhum. encarecidamente que se fizesse. Sim. Antes de terminar a entrevista, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu quero contribuir, mas já posso dizer que vocês devem ter lido o último documento da ONU sobre as mudanças do ambiente na Terra. Climáticas. Que o clima na Terra vai mudar totalmente. E nós estamos correndo o risco, no Brasil, na nossa região, de ter um regime de chuvas totalmente mais concentrado do que foi até hoje. Imediatamente me veio à mente o Rio Mogi Guaçu. O Rio Mogi Guaçu hoje consegue receber 90% da carga de excedente de água. Mas eu entendo que nós deveríamos pensar em abrir espaço para consumir mais água no canal. Porque não dá mais para reservar água na cachoeira de cima para controlar a enchente. Porque o volume de água ali é muito pequeno. A água toda a água excedente vai correr pelo Rio Mogi Guaçu. E agora aquela canaleta que eu fiz no centro dos trabalhadores não dá mais vazão. E mesmo que desse, ela não daria vazão porque o rio estaria cheio. Então, na verdade, a ideia minha seria um estudo profissional muito sério para verificar a viabilidade econômico-financeira de se já alargar o canal do Rio Mogi Guaçu na Cachoeira de Baixo, onde eu já fiz um canal, mas eu fiz um canal parcial. Agora, como a previsibilidade de uma ampliação do regime de chuvas concentrado, a única saída que nós temos, pelo sim, pelo não, é um investimento relativamente pequeno pelo benefício que ele traria. Sim. Carlos Nelson, eu quero agradecer ao senhor pela oportunidade da entrevista, pela disponibilidade do senhor de nos receber aqui. Muito obrigado. Eu agradeço de coração, sinto que eu ganhei essa pandemia com a presença de vocês aqui. Coroou um momento que eu vivi desde sempre. Eu saí da prefeitura no segundo mandato no dia 31 de dezembro de 76. Viajei 2 meses. Fui para o exterior, viajei 2 meses. Quando voltei, logo em fevereiro, eu tomei posse na prefeitura de Campinas, como pretendente. Sim. E interessante que na minha eleição de federal, quando eu voltei para São Paulo, eu fui convidado pelo prefeito de Guarulhos, Pascoal Tomeu, e exerci durante 90 dias a Secretaria de Planejamento lá. Só que daí a minha vida ficou muito tumultuada, né? Sim. Eu morava em Campinas, viajar todo dia para Guarulhos. Acabei parando com tudo. E a minha ideia era, agora completando os 80 anos, parar de vez. Porque já fui candidato contrariando a minha esposa e meu filho, mais novo, Sim. o Lucas. Mas prevaleceu a minha teimosia. Foi um período muito difícil. Foi esse período mais difícil da minha vida, foi essa prefeitura de Mogi-mirim, nesses últimos 4 anos. Mas valeu a pena.